Você, meu amigo, já ouviu falar histórias aterrorizantes? Mas você sabia que muitas dessas histórias, na verdade, são baseadas em fatos reais? Hoje vamos contar uma história muito sinistra, na qual envolvia uma besta, uma criatura voraz e faminta. Essa criatura voraz se alimentava de humanos. Ela é conhecida como a besta de Jeová-Tan. Essa besta vivia na França e aterrorizava. Era uma fera sanguinária. Então venha saber mais aqui no Desbravando o Desconhecido. Entre os anos de 1764 e 1767, os habitantes da pequena província francesa de Gévaudan, atualmente parte de Lozère, próximo das montanhas Marguerite, foram aterrorizados por uma horrível criatura lupina que passou a ser conhecida como La Bête du Gévaudan, ou a Besta de Gévaudan. A criatura foi descrita como um monstro semelhante a um lobo, mas muito maior do que qualquer lobo que já havia vagado pela região, sendo quase do tamanho de uma vaca ou de um burro. Suas patas eram dotadas de garras afiadas. A pelagem era escura como a noite, a cabeça maciça, semelhante a um mastim, com orelhas pequenas e retas, além de uma boca excepcionalmente grande, repleta de enormes presas. Mais do que uma aparência medonha, a criatura parecia dotada de uma maldade inerente que a impelia a matar pelo simples prazer de fazê-lo, não apenas para se alimentar ou defender-se. Acredita-se que até seu reinado de terror se encerrar, a besta de Gévaudan tenha matado algo entre 60 e 100 homens, mulheres e crianças, deixando ainda um saldo de mais de 30 feridos. Atestar a veracidade desses números, é claro, constitui uma tarefa impossível, mas ao certo se sabe que o caso realmente aconteceu e que o número de vítimas foi elevado, uma vez que causou comoção em todo o país e sendo reconhecido por toda a Europa. O primeiro encontro relatado com a fera aconteceu em maio de 1764 na floresta de Mercoire, próximo de La Gongue, na porção oriental de Gévaudan. Uma jovem que cuidava de seu rebanho de gado percebeu uma forma escura espreitando em meio aos arbustos. Ela contou que a fera saltou da mata investindo contra os animais, mas os touros conseguiram mantê-la à distância com seus chifres. A criatura atacou por uma segunda vez, lutando contra os touros, um comportamento incomum para um lobo, mas foi repelida novamente. Os animais conseguiram ganhar tempo suficiente para a mulher apavorada escapar e chegar até seu vilarejo, onde ela contou o que havia acontecido. Os homens da vila se armaram e foram até o local, encontrando alguns animais feridos, mas nenhum sinal do lobo. Apenas um mês depois, o lobo apareceu novamente. Dessa vez, o ataque terminou em tragédia, com a morte de uma menina que não conseguiu escapar da fera. O corpo da criança foi encontrado próximo a um córrego onde ela havia ido encher um cântaro de água. Ela havia sido horrivelmente mutilada e seu coração, segundo as histórias, fora devorado pela fera.
Nos meses que se seguiram, a região mergulhou em um clima de apreensão, à medida que o enorme lobo negro prosseguia em sua matança, parecendo ter desenvolvido um gosto especial por mulheres, crianças e homens solitários que se embrenhavam na floresta para cuidar de seus animais pastoris. A forma como a fera atacava também era incomum para um predador, pois ele visava a cabeça de suas vítimas, ignorando os braços e pernas, áreas em que lobos tendem a se concentrar. As vítimas que não eram inteiramente devoradas ou desapareciam sem deixar vestígios eram encontradas com suas cabeças decepadas ou completamente removidas de seus corpos, algo que nunca se tinha visto Ou ouvido falar. Uma coisa que jamais alguém pensaria que poderia acontecer. Em virtude do grande número de ataques e vítimas fatais, alguns começaram a suspeitar que haveria mais de uma fera, um par ou quem sabe até uma alcateia dos terríveis animais. De fato, algumas testemunhas relatavam ter avistado a fera no momento em que ela era vista em outro lugar. Alguns também diziam ter visto o enorme lobo andando com outros animais menores, que ele parecia liderar. Os relatos se multiplicavam e um estranho boato começou a se espalhar, o de que a fera seguia as ordens de um homem misterioso, todo vestido de couro preto que apontava às pessoas que a fera deveria matar. Para alguns, era um nobre decadente que tornava o assassinato seu esporte, para outros, era o próprio diabo. À medida que a besta de Gilvaldan continuava a matar sistematicamente, as pessoas começaram a acreditar que por trás das suas ações havia algum componente sobrenatural. Caçadores perdiam rastro da fera no meio da floresta, armadilhas eram ignoradas, armas pareciam negar fogo, e os mateiros não entendiam como um lobo tão grande era capaz de se esquivar de todas as buscas. A habilidade da criatura em sobreviver a todas as tentativas de eliminá-la e o fato dela preferir matar mulheres parecia algo claramente sobrenatural. Os camponeses passaram a acreditar que não estavam enfrentando um simples lobo, mas um loup-garou, um lobisomem. Apesar de todas as providências para aumentar a segurança e erguendo cercas e acendendo tochas durante a noite, não havia sinais da fera diminuir a sua sede de sangue. Em outubro de 1764, dois caçadores encontraram a besta na floresta e atiraram contra ela. A uma distância de apenas 10 passos, eles atingiram a criatura quase a queima-roupa e conseguiram derrubá-la. Mas antes que eles pudessem recarregar os mosquetes para uma segunda salva, ela se ergueu e correu para o bosque. Os caçadores juraram ter acertado a fera, mas contaram que as balas não foram capazes de matar a besta, imbuída de uma resistência, obviamente diabólica. Uma vez tendo contado o que havia acontecido, organizou-se um grupo de caça que encontrou facilmente os rastros de sangue adentrando o bosque, exatamente no local em que os homens haviam alvejado a criatura. Diante da quantidade de rastros, todos acharam que seria questão de tempo até encontrarem a carcaça da fera em algum ponto da floresta. Os homens entraram na parte mais profunda da mata, onde descobriram vários corpos de vítimas até então desaparecidas, mas nenhum sinal da fera responsável por aquele massacre. Quando se preparavam para retornar, o lobo surgiu, sorrateiramente, investindo contra os homens e fazendo mais 4 vítimas fatais. Os sobreviventes contaram que dispararam inúmeras vezes, acertando o alvo, mas cada vez que a besta era baleada, se levantava para atacar novamente. Aterrorizados, os homens fugiram sem olhar para trás. O pânico se instalou de vez na região. As histórias sobre a façanha da fera espalharam carregadas por caçadores, mercadores e viajantes.
Logo não havia um caçador na França que não tivesse ouvido falar da maligna besta de Gévaudan. Várias bits se formaram, grupos de caçadores compostos de vários homens a pé ou montados, armados com mosquetes potentes, longas lanças de caça e mastins farejadores. O chefe da milícia local, o capitão do Ramel, foi incumbido pelo próprio rei, Luís XV, de encontrar e eliminar a ameaça responsável por deixar os camponeses em estado de terror tamanho, que colocava em risco as colheitas. Duhamel organizou um enorme grupo de voluntários, formado por 17 caçadores experientes, montados a cavalo. Um estoque de mais de 40 mosquetes previamente carregados e uma parelha de mais de 30 cães de caça. O grupo chacinou todos os lobos que viviam na região. Segundo contas, mais de 200 animais foram mortos, mas nenhum deles se parecia com a elusiva besta de Gévaudan. Os caçadores espalharam armadilhas pela floresta, deixaram ovelhas em lugares acessíveis, vigiados noite e dia, aguardaram e chegaram até a vestir alguns com roupas de mulher para tentar atrair a fera. Mas nenhuma dessas estratégias logrou êxito. Finalmente, em novembro, o grupo de Duhamel avistou a fera e a perseguiu pela floresta, mas a perdeu em uma área onde os cavalos não conseguiram adentrar. Seguindo a pé, os implacáveis caçadores não se renderam e, depois de encontrar com um enorme lobo em uma clareira, dispararam contra ele, supostamente o alvejando repetidas vezes. Ainda assim, a fera conseguiu escapar para dentro do bosque. O grupo, acreditando que o animal não poderia sobreviver a todos os ferimentos infligidos, retornou a Gévaudan, onde foram recebidos como heróis. Dias se passaram sem nenhuma notícia da fera, até que no final de dezembro, perto do Natal, mais uma mulher desapareceu. O grupo de busca localizou seus restos terrivelmente mutilados em uma ravina. O pesadelo continuaria. A credibilidade do capitão Duhamel caiu por terra e ele foi destituído depois que um dos seus homens de confiança quase foi linchado por uma multidão furiosa. Em Paris, as notícias foram recebidas com reprovação. Críticos da monarquia diziam que a fera estava fazendo o rei de tolo e que o monarca não era capaz de cuidar da segurança de seus súditos e se livrar de um simples animal selvagem. Insuflando os rumores, alguns afirmavam que um nobre renegado estava por detrás das mortes, controlando um lobo selvagem. Para outros, o tal nobre seria o próprio lobo demoníaco, no qual se transformava nas noites de lua cheia. Uma recompensa foi prometida para quem matasse a fera e apresentasse o seu corpo. Um emissário real viajou até a região de Gévaudan, levando a notícia de que o caçador que eliminasse a fera receberia uma verdadeira fortuna. O rei ordenou que a fera de Gévaudan fosse morta e seus restos expostos em Paris como forma de acalmar a população. O montante oferecido atraiu não apenas caçadores da França, como homens de todas as partes da Europa, que convergiram para Gévaudan, ávidos pela glória e pela riqueza. A caçada durou meses e mais de 100 lobos foram abatidos, mas nenhum deles foi reconhecido como sendo a fera responsável por aquela situação. Os habitantes locais estavam cansados da presença de tantos estrangeiros comendo a sua comida, remexendo os campos e invadindo suas propriedades. Alguns caçadores agiam de má fé, tentando ludibriar as autoridades reais. Um homem chegou a apresentar a carcaça de um animal estranho e incomum, alegando que havia batido a criatura após uma épica caçada. O mestre de caça reconheceu os restos pelo que eles de fato eram, uma hiena, que aparentemente havia sido trazido do norte da África. Após a morte de duas crianças em tenra idade, o rei, comovido pela situação, contatou um normando chamado de Nerval, que fora a guarda-caça de um dos marqueses que tinha a reputação de ser o maior caçador da França. O monarca depositou no sujeito suas últimas esperanças e prometeu a ele um título de nobreza caso fosse bem-sucedido na perigosa empreitada. Em fevereiro de 1765, Deneval chegou à região de Gévaudan, acompanhado de 5 ajudantes de sua inteira confiança, sendo um deles
um nativo americano que ele havia encontrado em uma expedição colonial em Manitoba e que era famoso pelas suas qualidades como rastreador. A Entourage contava ainda com um verdadeiro arsenal de 50 mosquetes militares pesados, lanças com mais de 2 metros de comprimento, bestas que disparavam setas de ferro, bombas explosivas de pólvora negra, armadilhas e correntes para capturar ursos e outros equipamentos modernos. Os homens do guarda-caça usavam armaduras negras de couro batido e era uma visão aterrorizante. Em especial, o selvagem do Novo Mundo com cabelo moicano e pintura de guerra, Deneval vestia uma armadura de couro e metal cheia de espinhos e dizem havia matado uma loba no cio, espalhado seu sangue em todo o traje. O fedor que exalava era nauseante, mas ele estava confiante de que isso atrairia a presa. O grupo de Deneval logo ganhou a companhia do jovem Jax Dennis, um rapaz de 16 anos que conhecia como ninguém a floresta e que provou não estar intimidado pela tarefa e nem pela aparência do bando. Jax explicou que desejava se vingar da fera, uma vez que ela havia matado sua irmã mais velha meses antes. O rapaz havia testemunhado o horrível ataque e visto o corpo sem vida da irmã ser arrastado como boneco para a floresta, de onde jamais foi recuperado. O rapaz foi aceito na companhia dos caçadores que vasculharam cada canto da floresta. O plano de Deneval era forçar a fera para cada vez mais perto de Gél'Vadin, a fim de fazer o abate. Em meados de maio, o plano de guarda-caças teve êxito, mas não da maneira que ele esperava. A fera foi atraída para a cidade durante as comemorações da Feira da Primavera. Durante seu ousado ataque, a besta matou várias pessoas, incluindo uma jovem de nome Margaret, que estava enamorada de Jax Dennis. Furiosos, aldeões se armaram com ferramentas, paus, pedras e qualquer coisa que pudesse usar como arma para matar o monstro. Jax e um grupo penetrou na floresta, seguindo o rastro do lobo, mas acabou caindo em uma armadilha. Os homens acabaram morrendo, e se não fosse a chegada providencial de Deneval e seus homens, Jax também teria sido morto pela fera. Apesar de sobreviver, diz a lenda que os cabelos do rapaz ficaram totalmente brancos e que ele pareceu envelhecer décadas com a experiência. Pouco depois deste ataque, que teria deixado mais de 12 mortos, Deneval desistiu da perseguição. Ele disse: "Não há o que fazer." Teria escrito ao rei, se desculpando. Ele continuou: "A fera nos iludiu a entrar na floresta a fim de atacar impunemente o vilarejo. Claramente estamos diante de algo que desafia a razão e que age impelida pelo desejo de matar. Temo que nossa presença aqui apenas a torna mais selvagem e vingativa." Perturbados pela desistência do guarda-caça, a maioria dos caçadores também partiram. Livre para agir impunemente, a fera prosseguiu impiedosa. Ele matou um rapaz de 14 anos e uma mulher que carregava um recém-nascido. Furioso com a carta do guarda-caça, o rei ordenou que Deneval fosse trazido à sua presença, mas ele escapou para outro país, desaparecendo da história. Um dos conselheiros de Luís XV indicou um homem para assumir o lugar do guarda-caça. Seu nome era Antoine de Belterne, um renomado taxidermista parisiense que havia caçado todo tipo de presa na Europa e na África. Belterne chegou sem estardalhaço e fez aparentemente pouco no início. Explorou a floresta, desenhou mapas e assinalou neles onde a besta havia sido vista. Em uma de suas expedições encontrou um nativo de Manitoba, que ficou para trás após a desistência de Deneval. O homem, que passou a ser chamado de Mani, ofereceu suas habilidades como rastreador. Em 21 de setembro, Belterne organizou um grupo de caça formado por 40 caçadores locais especialmente escolhidos para a tarefa, e uma dúzia dos melhores cães farejadores, unindo seus conhecimentos do terreno valioso com conselhos de Mani, os homens que se encontraram em uma área rochosa isolada, repleta de ravinas, próximas ao vilarejo de Beaumier. Parecia lógico para o taxidermista que o lobo usasse esse local, cheio de cavernas como covil, por ele proporcionar um bom esconderijo e dispor de água potável. O plano era levar a caça até um lugar em que a fera se sentisse segura e onde ela não esperava ser confrontada. Logo que chegaram ao local, os cães captaram um cheiro e começaram a latir como loucos. Não demorou para a besta emergir de uma caverna para investigar.
Um dos homens deu alerta e Balterme disparou seu mosquete, acertando em cheio o dorso da fera. Ela ainda saltou, derrubando um dos homens, mas imediatamente os outros abriram fogo, crivando o lobo com tiros certeiros. Um deles teria arrancado seu olho esquerdo e se alojado no crânio. A criatura ganiu e caiu morta. Mas, enquanto o homem comemorava, ela de repente se ergueu e investiu novamente com uma velocidade sobrenatural. Uma segunda saraivada de balas foi disparada e, finalmente, a fera acabou tomando o golpe final. O golpe final foi desferido por Manny. Armado com uma afiada machadinha, o nativo saltou sobre a fera. Sua arma descreveu um giro no ar e caiu pesadamente, despedaçando o crânio da besta. Aproximando-se cautelosamente, os homens se colocaram a golpear a carcaça com baionetas e lanças compridas, até reduzi-la a uma coisa grotesca e sanguinolenta. Os caçadores amarraram o que havia restado da fera em um estrado e arrastaram até Pommier. Belterme examinou cuidadosamente os restos da fera e concluiu que se tratava de um magnífico lobo, medindo um pouco mais de 1,80 m e pesando algo em torno de 90 quilos, com uma boca cheia de presas com mais de 1 polegada de comprimento. Balterne tentou preservar a criatura a fim de levá-la até o rei, mas apenas de seus esforços, a carcaça havia recebido muitos danos durante a caçada. Tudo que ele conseguiu salvar foram as orelhas, os dentes e o rabo. Todo o resto foi queimado e enterrado nos arredores do vilarejo. Por mais de um ano, as coisas ficaram tranquilas em Gévaudan e a vida foi voltando ao normal. Então, na primavera de 1767, as mortes reiniciaram. 2 crianças haviam desaparecido e o corpo de uma mulher sem a cabeça foi achado em um descampado. Belterne foi chamado para retornar a Gévaudan, mas ele afirmou que aquelas mortes não eram o trabalho de um lobo, e sim de um maníaco. Em 19 de junho do mesmo ano, um nobre local, o Marquês de Apacher, organizou a maior beate já vista para encontrar o rastro do animal. Mais de 300 homens a pé à montanha vasculharam cada centímetro do bosque, nada foi encontrado. Na época, um homem misterioso chamado Jean Chantel passava pela região. Ele era um conhecido de Jacques Dennis e se ofereceu para exterminar a fera. Ao contrário dos outros, ele não era um caçador experiente, mas um especialista em folclore e superstições. Chantel afirmava que o responsável pela nova onda de mortes não era um simples lobo, mas uma besta sanguinária aprisionada no corpo de um homem. A luz fazia com que a fera no interior do culpado viesse à tona com um incontrolável desejo de matar. O espírito do lobo Gévaudan havia contaminado esse homem, o transformando em um assassino. Ele era um loup-garou. O especialista conseguiu convencer as pessoas de Gévaudan a doar objetos de prata e, quando tinha o suficiente, mandou derreter tudo a fim de produzir projéteis que foram abençoados pelo pároco local. O plano de Jastel era atrair o lobisomem para os limites do bosque. Ele preparou o lugar cuidadosamente e, acompanhado de Dennis, recitou uma série de orações. Na alta madrugada, os dois perceberam movimentos na mata e ficaram alerta. De repente, uma besta em forma de lobo irrompeu da floresta e avançou na direção dos dois. Jastel disparou com 2 pistolas e os projéteis de prata pura vararam o corpo da besta, que caiu fulminada. Assim como a fera morta por Antoine de Belterne, essa criatura era um enorme lobo, consideravelmente maior do que os outros que habitavam a floresta. O monstro foi estripado e dentro dele encontrou-se os restos de uma criança que havia desaparecido na véspera. A besta foi embalsamada e levada de cidade em cidade para que as pessoas pudessem vê-la, em troca de uma pequena contribuição, é claro. Infelizmente, para a ciência moderna, os métodos de preservação da época não eram bons o bastante, e o que restou da fera acabou chegando até Paris em um estado deplorável. O fedor incomodou o rei de tal forma que ele ordenou que os restos fossem levados de sua presença imediatamente. Há informações contraditórias a respeito do que aconteceu com a besta então.
Para alguns, ela foi queimada e suas cinzas espalhadas ao vento. Apesar dos protestos de Chastel, outros disseram que a carcaça chegou a ser levada até o genial taxidermista Belterne, que restaurou a fera e a vendeu para um nobre colecionador. Seja como for, os restos da lendária besta de Gévaudan jamais foram recuperados, causando mais de 2 séculos de controvérsias a respeito de sua real identidade. Em 1960, após estudar as transcrições de Antoine Belterne, a resposta do processo de dissecação da fera por ele abatida, uma comissão de zoológicos concluiu que o animal descrito era realmente um lobo. Franz Julien, taxidermista do Museu Nacional de História Natural de Paris, encontrou amostras dos dentes da besta de Gévaudan, guardadas no arquivo do museu, e as submeteu a testes, concluindo que se tratava realmente de presas de um lobo de grande porte. Em 1979, restos de um animal empalhado foram encontrados guardados no depósito do museu em uma caixa. Segundo boatos, seriam os restos do espécime de Jean Chastel. Abateu com suas balas de prata. O animal foi aparentemente identificado como uma hiena nativa do norte da África, Oriente Médio, Paquistão e oeste da Índia. A ideia foi contemplada, entre outros, pelo novelista Henri Bohart e pelo naturalista Gerard Menard-Torvey, que propuseram a hipótese de que uma hiena ter sido trazida por negociantes de animais e uma vez recusada em um zoológico, libertada na floresta. Há ainda outras hipóteses que colocam em xeque a credibilidade de Jean Chastel. Segundo rumores, o pai de Chastel possui uma hiena em sua menageria, um termo do século XVII usado para a coleção de animais mantidos em cativeiros. Alguns pesquisadores acreditam na possibilidade de Jean Chastel ter inventado a história a respeito do lobo-garou e usado a hiena que pertencia à menageria de seu pai para se autopromover. Isso levantava a questão a respeito de que seria então o responsável pelas mortes após Belterne ter eliminado o grande lobo. Para alguns, Chastel ou alguém muito próximo a ele teria deliberadamente assassinado inocentes para criar a impressão de que a besta ainda vagava por Gévaudan, fazendo vítimas. Para muitos, o misterioso Chastel era um homem de moral dúbia, ganancioso e ávido por riqueza. Uma das razões pelas quais o rei Luís XV se negou a recebê-lo foi justamente por ter tentado vender ao monarca por um preço exorbitante os restos da fera abatida. Chastel morreu em relativa obscuridade, mas não é totalmente surpreendente que alguns afirmem que ele teria se tornado um algoz da nobreza e que desempenhou o papel de perseguir nobres após a Revolução. É claro, tudo isso é mera especulação, uma vez que não há como determinar historicamente se houve mais de uma besta de Gévaudan. O que se sabe é que o sentimento de terror que tomou conta da região entre 1764 e 1767 foi muito bem documentado na época. A população de lobos também foi drasticamente reduzida, chegando praticamente à extinção por conta das caças empreendidas naqueles 3 anos. O que levou um lobo a emergir das florestas para matar indiscriminadamente os habitantes de uma pequena província na França continua sendo um mistério. Mas um marco de pedra foi construído no local, lembrando a todos daqueles dias de medo. Olá, pessoal. Se você gostou do conteúdo, está gostando do nosso conteúdo e está aprendendo cada vez mais sobre coisas interessantes, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe para seus familiares e amigos. Eu te vejo aqui no próximo Desbravando o Desconhecido.